Bom, para darmos início à nossa série de vídeos, falaremos hoje sobre violência contra a mulher e suas tipologias. É compreendida como violência contra a mulher qualquer ato que resulte em dano físico, psicológico, sexual, patrimonial, moral, que tenha por motivação principal o gênero, no caso, ser mulher. Pode ser praticada no âmbito da vida privada, em ações individuais ou como ações coletivas. Essas violências praticadas de forma individual, privada, são, por exemplo, o assédio sexual, o estupro, a violência obstétrica, são violências que a mulher é submetida de forma individual, no seu contexto cotidiano. E as ações violentas coletivas são ações que podem ser motivadas por fatores diversos, como a política, como a religião, como a cultura. A exemplo disso estão o mutilamento genital, que algumas mulheres são submetidas, né, em alguns lugares do mundo, e também organizações criminosas, né, que praticam tráfico de mulheres, exploração sexual, prostituição forçada. Esses são exemplos de ações violentas contra a mulher no âmbito coletivo. A violência contra a mulher é uma questão histórica, né? E ela é tão antiga quanto a humanidade. O patriarcado, que é um sistema onde valoriza o homem em detrimento da mulher, é um sistema que vai fomentar a violência e as desigualdades, né? O patriarcado, ele vai valorizar o homem, colocando como superior a mulher, dando à mulher um papel secundário. Esse sistema, que influencia várias culturas ao redor do mundo, é um sistema que acaba fomentando as violências, as desigualdades e causando uma relação assimétrica entre gênero e poder. As mulheres acabam ocupando o lugar de serem subjugadas e desvalorizadas na sociedade, dentro desse sistema. Para exemplificar melhor esse sistema patriarcal, temos aqui alguns dados históricos. Vamos observar. Até 1879, por um exemplo, as mulheres não podiam ingressar no ensino superior, somente os homens. Até 1932, as mulheres não podiam votar. E temos aqui uma data mais recente, até 1962, mulheres casadas precisavam de autorização do seu marido para fazer algumas atividades, como viajar, abrir conta bancária, trabalhar. E se formos observar, ainda nos dias atuais, em pleno século XXI, ainda temos questões como essa. Por um exemplo, hoje, em 2000, no século XXI, as mulheres que são casadas, se elas quiserem passar por uma cirurgia de esterilização, elas precisam de autorização de seus maridos. Elas não podem tomar essa decisão sozinhas. Ainda que elas queiram, tenham vontade de passar por essa cirurgia de esterilização, elas precisam de uma autorização dos seus maridos. E caso eles não concedam, essa cirurgia não pode ser realizada. Então, é um exemplo de como, ainda nos dias atuais, temos fortes influências desse sistema patriarcal que coloca o homem como detentor do poder e a mulher numa posição secundária, submetida, né, submissa a esse homem, né, ao homem de uma forma geral. Bom, para falarmos um pouco sobre a violência contra a mulher no contexto atual, no Brasil, vou apresentar alguns dados. O feminicídio, né, que é definido como assassinato de mulheres em contextos de violência doméstica ou em aversão ao gênero da vítima, né, no caso a misoginia, o feminicídio, essa palavra é uma palavra que foi amplamente difundida pela socióloga sul-africana, a Diana Russell. A Diana, ela foi uma socióloga que difundiu essa palavra feminicídio com o intuito de destacar, né, a vulnerabilidade da mulher na sociedade. Porque nós temos a palavra homicídio, que é uma palavra mais genérica, uma palavra mais geral. E essa palavra homicídio acaba por camuflar, neutralizar essa vulnerabilidade em que a mulher é exposta na sociedade. Então, a Diana Russell, ela vai difundir a palavra feminicídio como uma forma de destacar essa vulnerabilidade que a mulher é submetida na sociedade. Em 10 anos, entre 2007 e 2017, o feminicídio praticado no Brasil aumentou cerca de 30,7%.
a maioria das vítimas de feminicídio no Brasil foram mulheres negras com baixa escolaridade e de idade entre 30 e 39 anos. Outros dados que podemos trazer acerca da violência contra a mulher. Em 2019, 41% das agressões contra mulheres relatadas foram praticadas por atuais companheiros, enquanto que 39% por ex-companheiros. O Brasil ocupa hoje o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. É um dos países que mais mata no mundo. Se formos comparar, fazer uma comparação com países desenvolvidos, no Brasil se mata mulheres 48 vezes mais do que no Reino Unido, por um exemplo, né, fazendo uma comparação. Então, é um dado muito triste, estamos numa posição muito triste. Segundo a OMS, cerca de 35% das mulheres ao redor do mundo já sofreram algum tipo de violência, entre física ou sexual. Em alguns casos, ambas as violências. Nós sabemos que existem vários tipos de violência que podem ser praticadas contra a mulher, entre física, sexual, verbal, patrimonial, são várias. E diferente do que muitas vezes é difundido, as violências elas não ocupam uma posição hierárquica, né? Não existe um tipo de violência que seja mais grave ou mais danosa do que outra. Muitas vezes, imagina-se que a agressão física, por um exemplo, é o ápice, né, da violência, é o pior, né? Mas não é exatamente assim. Uma violência verbal, psicológica, ela pode ser tão danosa para uma mulher, assim como uma violência física, uma agressão, uma violência sexual. Elas ocupam uma posição horizontal e não hierárquica. Bom, para darmos continuidade, né, aqui no vídeo, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de violência, né, e explanar um pouquinho sobre cada um deles. Vou passar a palavra agora para a minha colega Edileuza. Bom, dizem que imagens falam mais que palavras. Observe esse mapa que ilustra dados de feminicídio no Brasil de 2019 a 2020. O monitoramento desses dados tem como base as estatísticas das secretarias estaduais de segurança pública de todo o país. Ele tem como objetivo de visibilizar a violência doméstica e o feminicídio contra a mulher. E todo esse trabalho é realizado pela parceria das 7 mídias independentes. São ONGs que observam toda a situação que ocorre da violência contra as mulheres no país. A Amazônia Real, a Asmina, a Tarde Colabora, a Eco Nordeste, Marco Zero Conteúdo, Ponte Portal Catarinas. Lembrem-se que todas estão com base nas secretarias estaduais de segurança pública do país. Os ícones em vermelho mostram o aumento nos estados. Os ícones em roxo são os estados que apresentam um certo decaimento nas denúncias e violações. Os dados de 2020, aqui no estado da Bahia, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ONDH, mostra neste gráfico a tipologia das violências contra a mulher. Observem que a violência psicológica e moral é a de maior ocorrência no estado. No painel de dados da ONDH, que é do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, mostra que, no segundo semestre de 2020, houve um decaimento significativo de cerca de 61% nas denúncias, né, de violações contra a mulher. Será que realmente isso está acontecendo? Seria necessário, então, pesquisar as causas dessa redução, considerando a possibilidade de subnotificações. Observem um gráfico. Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa conversa,
É interessante ainda reforçar que as formas de agressão contra as mulheres são complexas e não ocorrem isoladas uma das outras. Ou seja, a mulher em situação de violência, ela pode sofrer diversas violências ao mesmo tempo, né? Como, por exemplo, ela pode sofrer a violência física, ela pode também ainda sofrer a violência verbal, ou ela pode ainda sofrer a violência psicológica e moral. Então, essas violências elas não ocorrem de forma isoladas e ainda podem ocorrer de forma conjunta, né? Além disso, essas agressões elas têm graves consequências para a pessoa que foi vítima. No mais, essas agressões, né, todas elas, elas constituem violação dos direitos humanos e deve ser denunciada. A lei número 11.340, mais conhecida popularmente, né, como Lei Maria da Penha, ela deixa explícita essa violação dos direitos humanos, no caso, quando ocorre essa violência contra a mulher. Bem, agora, né, como um tipo de violência que a gente vai tratar aqui é a violência física, e essa violência física ela pode ser entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. E aí são diversos, né, os exemplos que a gente tem, né, que configuram violência física. E aqui no nosso slide vocês podem ver alguns desses exemplos, né? E aí o primeiro deles a gente tem o espancamento, né, como sendo um exemplo explícito de violência física. Também atirar objetos, sacudir e apertar os braços da mulher, né? Lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo, tortura. Todos esses exemplos aqui citados nesses slides, eles configuram violência física contra a mulher. E aqui nesse slide vocês podem ver também mais um tipo de violência, né, que é a violência verbal, e geralmente, né, é uma violência que é mais disfarçada, no sentido de que no imaginário social, o que se entende por violência contra a mulher geralmente é a violência física, né? Então, a violência verbal também configura um tipo de violência e também ela precisa ser considerada assim como todas as outras violências, né, contra a mulher. Daí a violência verbal, ela pode causar traumas emocionais nas mulheres. Ela pode também ajudar a disseminar preconceitos, como o machismo, rejeição, como por exemplo a misoginia, e atitudes agressivas, né, chegando até o feminicídio. Então, de fato, todas as violências precisam ser consideradas, assim como a violência verbal, ela de fato ela precisa ser levada em consideração. E aqui a gente tem algumas frases, né, como exemplos frequentes em casos de violência verbal. Por exemplo, a frase mulher tem que se dar o respeito, né, quando dizem. Ou então, por exemplo, frases machistas que designam as mulheres como uma posse. E aí a gente tem um exemplo de você é minha de mais ninguém, ou você não vai sair vestida assim. Além disso, a gente pode ter frases que rebaixam a autoestima da mulher, né? Quando dizem, ninguém vai acreditar em você, ou você não presta nem para cozinhar. Todas essas frases, né, elas configuram uma violência verbal, né? E elas são frequentes no caso desse tipo de violência. Bem, aqui a gente tem uma ideia, né, da feminista e escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que ela diz: para mim, o objetivo do feminismo é que chegue um dia que não precisemos mais dele. E aqui a gente tem, né, as referências que foram utilizadas. Bem, aqui, né, a nossa turma, né, nosso estágio específico 1, e a nossa turma composta por Edileuza Ferreira, Gabriel Cerqueira,
Luciano Saraiva, Roberta Aguiar, Wallace Amorim e a nossa professora, né, Ivone de Maia Mello. E direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas. Olá, eu sou o Wallace, sou estudante de psicologia e hoje eu vou falar sobre duas formas de violência, a violência sexual e a violência patrimonial. A violência sexual, ela trata de qualquer conduta que constranja uma pessoa a presenciar, a manter ou a participar de uma relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força. O estupro é um exemplo de violência sexual. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar. Forçar o matrimônio, a gravidez ou a prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação também são exemplos de violência sexual, além de limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Já a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. São exemplos de violência patrimonial o controle de dinheiro, não deixar de pagar a pensão alimentícia, destruição dos documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou dos quais ela goste. Bem, assim como as outras violências direcionadas à mulher, a violência psicológica e a violência moral se fazem presentes na grande parte da vida das mulheres. Assim pontuou nossa colega Edileuza com os dados. E como quaisquer outras violências, se constitui como um ato de violação dos direitos humanos e devem ser denunciadas. Entendemos aqui como violência psicológica, como dispõe a Lei Maria da Penha, qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da sua autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação da sua identidade, ridicularização, exploração e limitação do seu direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à sua saúde psicológica ou à sua autodeterminação. Já a violência moral, ela é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Temos como exemplos de violência moral acusar a mulher de traição, emitir juízos sobre sua conduta, fazer críticas mentirosas, expor sua vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos, incidindo sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de vestir. Essas são práticas violentas que expõem essa violência moral contra essa mulher. Outra prática que está em bastante evidência e faz parte de uma violência psicológica é o gaslighting, que é o ato de distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua saúde mental, a sua sanidade e sua memória. Esse gaslight, ele vem geralmente em forma de alguma acusação contra a mulher, como você é louca, você é maluca, vai mais nesse sentido, de questionar essa sanidade dessa mulher, e ela volta para si com isso, questionando também esse seu lugar, e assim se configurando como uma violência. E tanto essa violência psicológica como essa violência moral, elas fazem parte também de um certo tipo de violência, né? Essa violência velada, que muitas vezes
de difícil identificação e passa por baixo ali, mas ainda, de fato, é configurado uma violência contra a mulher. Geralmente, essas violências vêm com um cunho de humor, com piadas machistas, descaracterizando o gênero feminino, vem com um preconceito contra as mulheres em certas carreiras, engenharia, carreiras que geralmente necessite de uma força física, vem nas diferenças salariais, vem no questionamento com relação à autonomia da mulher, vem com essa violência de privacidade, essa pessoa que passa a deter o controle das redes sociais dessa mulher também é uma forma de violência velada que muitas vezes a gente não consegue ver, e uma visão mais direta, mas se a gente for mais a fundo no caso, é configurado também como uma violência, assim como as exposições e ataques em relação à inferiorização da mulher. Assim, nós tivemos diversos tipos de violência que acabam impactando diretamente na saúde mental dessa mulher e também podendo resultar em questões de ordem psicológica nela. Desta forma, a Lei Maria da Penha, bem como articulação com os dispositivos de rede de enfrentamento contra a mulher, de violência contra a mulher, surgem para assegurar essa integridade dela, bem como aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive a ressarcir ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Então, o SUS que arca com esses gastos com violência, mesmo sendo psicológica ou física, esses gastos são direcionados a esse agressor. Bem, com isso nós finalizamos a apresentação de hoje. Próxima semana nos encontraremos para falar sobre as redes de apoio e suporte. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, comente ou curta. Vai ajudar nosso canal a ter relevância e chegar a milhares de mulheres e também a homens. Também nos siga nas redes sociais, @Enfrentamento em Rede. Estamos presentes tanto no Instagram quanto no Facebook. Obrigado.